Olá, vamos lá para a terceira parte do direito constitucional. A gente vai dando continuidade após o golpe, né, militar. E só estou aqui para relembrar que essas aulas são um formato interdisciplinar para atingir o que é pedido no, no concurso do Amapá. Porém, ele não está só restrito ao direito constitucional, fala direito constitucional, mas porém temos aspectos aqui que abrangem a parte específica, o direito público, até questões do Amapá. Está tudo entrelaçado nesse assunto, eu estou tentando amarrar tudo. Claro que eu deixo bem claro que é necessário aprofundamento em certas questões pontuais do curso e também em conceitos específicos. Porém, aqui vou tentando dando uma forma com historicidade e também um âmbito conceitual da visão de um gestor de política pública. Bom, vamos começar aqui, né? Vemos aí que entramos na ditadura civil-militar, né? Foram 21 anos sob o governo dos militares, e não só dos militares, civil-militar, porque a sociedade civil, em parte, apoiou também o golpe, parte da elite, a elite brasileira, e também quem tomou até então a frente foram os militares. Foi um momento de grande repressão política, né? E vemos aí, com a entrada até então da tomada do poder dos militares, né, em Brasília, vemos aí a posse do general Castelo Branco. Bom, isso foi estabelecido por meio do ato institucional número 1, onde o executivo poderia caçar mandatos, modificaria a Constituição, no caso a Constituição de 46, e decretar o estado de sítio, visto que estaríamos em estado, conforme os golpistas estavam falando, né? Tá um conflito entre os comunistas, né? E até então as forças revolucionárias que estavam tomando um golpe. Forças revolucionárias que eu digo, as forças militares pró-americanas. E o Congresso, por meio deste ato institucional, elegeu Castelo Branco, né? Aí vamos aí um jornal, né, de ato institucional. Vemos aí que esse regime favoreceu muito o capital estrangeiro, teve coisas muito negativas como a restrição de crédito, a redução dos salários dos trabalhadores, grande repressão e a perda da estabilidade do emprego. Vemos aí um ato institucional número 2, em seguida, vemos a formação da Lei de Segurança Nacional, vemos que tem até uma herança de traços do golpe do Getúlio Vargas. A extinção dos partidos políticos e aí o bipartidarismo, né, com a criação da Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, a Mobilização Democrática Brasileira. Enfim, oposição e situação do governo. Com o ato institucional número 3, temos aí o fim das eleições diretas para governadores e prefeitos. E até então o presidente, no caso Castelo Branco na época, poderia fazer até então a nomeação de interventores. Opa, acabando a bateria. Vou dar um gás aqui. Bom, vamos voltando aqui. Na Constituição número 3, o presidente só nomear até então os interventores, os prefeitos, governadores, formando até então os prefeitos governadores biônicos. Temos aí a presença até então do Paulo Maluf, governador do estado, por meio desse evento. O ato institucional número 4 fez a elaboração da Constituição de 67. É muito importante a gente analisar essa Constituição, porque essa Constituição ela ajuda a fortalecer o presidente, né? Já tivemos tivemos um enfraquecimento com João Goulart, quando teve a mudança do sistema político para parlamentarismo, e depois o retorno do presidencialismo, o hiperpresidencialismo, ou seja, a figura central do presidente, muito forte, definições políticas, o enfraquecimento então, dos poderes legislativo, judiciário, e vemos aí de novo aquelas influências que eu tinha falado da Constituição de 37. Vamos lembrar, né? A Constituição de 37 do Estado Novo, de Getúlio Vargas, que tinha aquele aspecto da segurança nacional, o aspecto anticomunista,
onde suspendeu-se os direitos e as garantias. Mas, porém, a gente pode ver uma coisa interessante, que é o Decreto-Lei 200, que vai influenciar muito aqui no nosso estudo para esse concurso, que a gente vai estudar bastante. Esse Decreto-Lei 200, que a Constituição 67 proporcionou, ele dispõe sobre a Organização Administrativa Federal e estabelece as diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências. O que é essa reforma administrativa? Vamos lembrar. O Getúlio Vargas, nos seus governos, cria as superestatais, empresas estratégicas, ou seja, o Estado passou a atuar, além na esfera social, passa a atuar em esfera econômica, começou a fazer atividades econômicas, através das estatais e das empresas, as estatais, empresas públicas e fundações públicas. Vamos lembrar que o Getúlio Vargas criou fundações, a questão florestal, vamos lembrar lá na Amazônia, fundações de pesquisa, CAPES, CPQ, porém, já nessa Constituição 67, na ditadura civil-militar, meio que foi legislado, vamos dizer de uma forma indireta, né, dizendo, foi regulamentado essa administração indireta, né, vamos lá, que são as autarquias, empresas públicas e fundações. Outros tipos de autarquias, vamos lembrar, as universidades públicas são autarquias, empresas públicas, temos aí a Petrobras, a Eletrobras, enfim, as empresas estratégicas e as fundações já estão aqui que eu citei, que dali fala das questões de como se faz a concessão, como é o funcionamento, que a gente vai estudar na parte mais específica. Agora a gente já sabe de onde originou-se. E vemos aí o ato institucional número 5, foi bem cruel. O presidente poderia perseguir os opositores, fechar o Congresso Nacional, legislar, gente. Já vemos que a Constituição 67 já dava um poder grande para o presidente. Agora, legislando, aumenta mais ainda, né? E pode intervir nos estados, ou seja, diretamente nos seus interventores, tanto em políticas públicas, suspender os direitos de qualquer cidadão no período de 10 anos. Nessa época que muita gente foi obrigada a se exilar em outros países, remover funcionários públicos, demitindo, aposentando, restringir liberdades individuais e até então o habeas corpus, né? Tanto é que o objetivo, né, era manter, falava a revolução, né, mas fazer a manutenção da ditadura, né? É uma coisa bem cruel, né? Bom, no governo Médici, né, que a gente estava falando, tinha até a propaganda Brasil eu deixo. Foi onde ocorreu também o milagre brasileiro. O Brasil cresceu economicamente, mas porém com uma grande dívida externa, ou seja, se enriquecendo com dinheiro externo. E Geisel, após Médici, né, foi eleito, foi indicado, né, até então como sucessor, falou que já iria fazer um processo lento e seguro de abertura democrática, né, algo que foi uma farsa. Tanto é que a gente pode dizer a farsa de Herzog, falando que Herzog se suicidou. Não, ele, o jornalista Herzog, que foi contra o regime, como um grande jornalista da TV Cultura, foi cruelmente assassinado. Vemos aí um contexto da crise do petróleo, ou seja, a dívida externa, com a inflação, a economia já não ia bem, o endividamento só ia aumentando. Temos aí o Figueiredo, que veio após o Geisel, dessa falência desse governo dos militares, começou a fazer uma reabertura política, ou seja, legalizando o pluripartidarismo, dando mais espaço para o Congresso se articular e também a se mobilizar. Tivemos aí um contexto das grandes greves do ANC, o movimento Anistia Já. Lembra que muita gente comentou através do ato, o AI-5 foi extraditado, então a anistia seria para retornar essa turma, os cantores, intelectuais, enfim, líderes políticos. Vemos aqui também o fim do bipartidarismo, o agravamento dessa crise econômica, a continuação da dominação do capital brasileiro, a concentração de renda, que chegou a níveis inacreditáveis, e também uma grande taxa de analfabetismo, inflação, desrespeito aos direitos humanos fundamentais. Opa, faltou um M. Bom, vamos falar dos direitos humanos fundamentais. Quais são esses que foram desrespeitados? Vamos falar um pouco do conceito, né? Esses direitos humanos são todos inerentes ao ser humano,
aperfeiçoado em um código-lei. Em 67, boa parte deles foram retirados. Mas, porém, a gente vê aqui aquela evolução da Constituição, né? O respeito à dignidade humana veio até então sendo preservado. Bom, mas vamos falar, a origem desses direitos fundamentais, eles períodos distintos, né? Conforme demanda de cada época, e de maneira progressiva e sequencial nos textos constitucionais. A gente vê aí um aspecto de historicidade, né? Conforme o processo histórico. E muitos especialistas no direito, eles chamam de gerações, outros chamam de dimensões de direito, né? Com o surgimento dessas novas gerações, ela não abandonou a opção dos direitos anteriores. Não, ela foi acumulativa e evolutiva. Ou seja, também, um outro aspecto, os direitos fundamentais são progressivos conforme o tempo. Tem a historicidade e progressividade. Também, como eu falei, né, se utiliza esse termo dimensão, já que não houve uma sucessão desses direitos, sim uma coexistência entre eles. Ou seja, um não substitui o outro, mas sim um ampliou o outro, um complementa o outro. Vamos falar melhor sobre isso, né? Os princípios dos direitos fundamentais. Nós temos aí a universalidade, ou seja, válido para todas as pessoas. Temos a imprescritibilidade. A imprescritibilidade, né? Que podemos afirmar então que seria esses direitos fundamentais, eles não se perdem com o tempo, ou seja, não prescrevem, uma vez que são sempre exercíveis e exercidos. Então, nunca vão perder, ou seja, eles nunca vão ser perdidos pela falta de uso. Que essa regra não é absoluta. Esses direitos eventualmente podem ser atingidos por atribuição, né? Por exemplo, o caso da propriedade. Mas, se ela não é exercida, deve ser atingida pelo uso. A gente pode ver isso na Constituição. Temos a historicidade, como a gente falou, vem de um processo histórico, né? Elas não nasceram de uma única vez. Vimos aí no caso da Constituição do Brasil, né? Das constituições anteriores, elas estão sendo incrementalmente e paulatinamente desenvolvidas. Temos aí uma grande influência da Revolução Francesa nos ideais dos direitos humanos, né? Temos aí inunciabilidade, ou seja, os direitos humanos, os fundamentais, não são renunciáveis. Concorrência e como se fala, independência. Temos aí direitos fundamentais, eles estão vinculados uns aos outros, ou seja, eles não podem ser vistos assim, como elementos isolados. Vemos aí aplicabilidade, eles têm aplicação imediata, constitucionalização dos direitos fundamentais dentro da Constituição. A Constituição regras para a dignidade da pessoa humana e vedação ao retrocesso. Os direitos fundamentais não podem sofrer retrocesso, uma vez que eles são postos, eles têm a tendência a avançarem, não podem retroagir. Bom, a gente falou de gerações ou dimensões, né? A gente pode falar que a primeira geração está nos direitos individuais. Tivemos aí a questão da proteção do indivíduo em relação à atividade estatal. Tem um esquema muito interessante que eu estou vendo aqui. A gente pode pensar o seguinte: o direito da primeira geração pode lembrar até então a Constituição não, a Declaração dos Direitos Humanos e vindo da Revolução Francesa, visto que foi uma declaração feita para proteger contra o Estado, ou seja, o Estado ele poderia condenar a pessoa à morte, ou poderia restringir a liberdade, ou até a propriedade, no caso da burguesia, nessa extensão. Vamos aí direitos como o direito à vida, a propriedade, a liberdade de expressão, a participação política e religiosa, até então a não violação do domicílio e o direito à liberdade de união. Esses são direitos de primeira geração. O de segunda geração
o Estado tem um dever de agir para garantir, ou seja, vemos que o Estado ele passa no papel. O primeiro ele é o Estado negativo, né? O Estado que tira a proteção do indivíduo. O próximo Estado ele tem que ter o dever, não de tirar os direitos, mas sim de garantir as condições mínimas de sobrevivência e também das condições materiais e jurídicas do ser humano, a vida digna. Vamos pensar aí na segunda geração, os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais. Que temos essa evolução na Constituição brasileira, né? A primeira Constituição, a Constituição é mais vinculada aos direitos da primeira geração. Já a segunda geração é a Constituição de Getúlio Vargas. Enfim. Bom, voltando aqui, os direitos de segunda geração, né? O Estado ele passa. Temos aí a Constituição de Getúlio Vargas, que foi onde o governo foi obrigado até então, Getúlio Vargas não, de 1946, onde foi obrigado a passar direito para os trabalhadores, né? Os direitos sociais. Temos os direitos de terceira geração, que é muito interessante, né? Que é o direito à fraternidade, à solidariedade, o direito ao desenvolvimento, ao progresso, o direito ao meio ambiente, o direito à autodeterminação aos povos, o direito sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito à comunicação. Enfim, são direitos mais a gente chama de difusos. E temos os direitos de quarta geração, que é o direito, já são mais avançados, direitos à democracia, informação e pluralismo. Então, temos a discussão até da ética, já vemos o direito à questão digital. Então, vemos um outro patamar, né, na evolução da diversidade dos direitos. Vamos voltar aqui para o Brasil, né? Temos aí uma luta aí para a terceira geração dos direitos, para o direito à fraternidade, solidariedade, meio ambiente. Isso que representa a Constituição de 88. E a discussão para essa Constituição iniciou em 79, após a abertura política, né, que teve. Começou a discussão de uma Assembleia Constituinte e temos aí a influência do movimento de direta já em 83, onde ocorreu a última eleição indireta, com a eleição do Tancredo Neves, na qual ele acabou falecendo ao assumir, e quem entrou no lugar foi o Sarney. E temos aí as eleições da Assembleia Constituinte para deputados estaduais e governadores em 1986. Voltamos aí, né? Tive que atender ali a porta. E temos aí a instalação da Assembleia Constituinte, né? Essa eleição foram os deputados federais que somente estariam voltados para a elaboração dessa nova Constituição, né? E foi um comportamento bem interessante na Assembleia Constituinte, né? Foi feito várias subcomissões, né, para estabelecer os assuntos essenciais da Constituição. Vamos aí, ó. Subcomissão dos direitos das garantias individuais, organização do Estado, União, Distrito Federal e Territórios, estados, municípios, sistema eleitoral, defesa do Estado, garantia da Constituição, reformas e emendas, sistemas tributário e finanças, tributos, intervenção, questão urbana e transporte, política fundiária, seguridade, meio ambiente, subcomissão de negros, indígenas, pessoas de deficiência e minorias. Olha só que interessante, né? É a discussão já de direitos de terceira dimensão, né? Não só tem aí direitos de primeira geração, a discussão, né, nas subcomissões, ou seja, como a gente falou, né, os direitos, o direito à vida, liberdade, ou seja, ideais da Revolução Francesa, os direitos sociais, direito da segunda geração, tem a discussão dos territórios, das funções, né, pelo federativo, e também a questão da quarta geração também, né, direito à democracia, informação e pluralismo, né, e vamos aí também ter a questão aqui das minorias e da comunicação, subcomissão da família, do menor e do idoso. É muito interessante. E as constituintes foi um aspecto muito interessante. Tivemos aí várias bancadas que ajudou a fazer essa grande discussão.
difusas, ou seja, tivemos a bancada sanitarista, que ajudou a discutir a formação do sistema único de saúde, que foi um grande benefício advindo dessa Constituição, a bancada do Batom, né, a bancada feminista, uma quantidade boa de mulheres eleitas, temos aí Luiz Irundina, as assistências sociais e outros, né, isso foi uma riqueza muito grande, claro, a influência dessa abertura democrática, essa vontade aí, de criar um modelo democrático. E foram aí foram 20 meses de trabalhos. Foi até então constituída a Constituição de 88, aqui na mão do Luiz Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, onde os princípios fundamentais foram, até então, os princípios constitucionais foram do Estado Democrático de Direito, né? Deixa eu ver aqui, vou pegar até aqui uns conceitos, princípios. Então, os princípios. Tive que pegar aqui a Constituição, né? Número 1, né? A cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, onde estabeleceu-se então os poderes, né? Estou falando do artigo 2 da Constituição. A União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Vemos aí um Estado democrático de direito e a formação de república, até então, federativa e os poderes, né? Vemos aí o artigo 3, que é outro princípio, que vinha mostrando esse lado da Constituição de 88, com esse viés da terceira e quarta geração. Constitui-se os fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer formas de discriminação. E por fim, o artigo 4º, que é o último artigo que vai dar esse princípio fundamental. A República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência sobre os direitos humanos, autodeterminação dos povos, não à intervenção, igualdade entre Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Olha só, é bom rever. Artigo 1 ao artigo 4, que eu li agora, os princípios, né, dessa nova Constituição, né? Claramente demonstrando esse viés da terceira e da quarta geração. Uma Constituição cidadã, uma Constituição, até então, do ponto de vista que defenda os direitos privados, os direitos, falando da iniciativa, né, o direito à propriedade, e o sistema capitalista, né, que é o sistema até então que o Brasil adere, né, os direitos sociais, econômicos, culturais e os direitos de terceira e quarta geração. Bom, vemos aí os direitos fundamentais presentes nessa Constituição, né, os direitos que vieram dos ideais da Revolução Francesa, das revoluções burguesas. E o aspecto muito fundamental está no artigo 5º, né, que é bom dar uma lida, depois a gente faz até um vídeo específico sobre isso, ou mesmo pode consultar nos portais, enfim. Mas vemos o artigo 5º que dá os 2 pontos que a gente vê: direitos políticos e obrigatoriedade do voto. O artigo 5º, e querendo ou não, ele foi totalmente inspirado nos ideais da Revolução Francesa. O artigo 5º totalmente. Você vê, é uma semelhança incrível com todas as ideias que estão naquele. E o artigo 6º, né, já vem aquela a segunda geração dos direitos, né? O artigo 5º seria mais a primeira geração, o artigo 6º a sexta geração, o artigo 6º a terceira a segunda geração, que é dos direitos sociais, né? Vemos aí os direitos sociais dos trabalhadores, né? Estabelecer a jornada para 44 horas semanais, o direito à hora extra, férias remuneradas, indenização por perda de emprego arbitrária, direito à greve, muito importante, né? De apoio militar, o 13º salário e a aposentadoria. É muito importante para esse momento, né? Os ganhos
E outro aspecto da Constituição de 88, né, é a questão do desenho de pacto federativo, né. Isso aqui é uma coisa interessante que eu estou trazendo nesse vídeo, essa discussão, né. O município, ele torna-se um ente federativo importante. E a criação do estado do Tocantins. E a criação de milhares de novos municípios. A Constituição de 88, ela transfere para os estados a competência, por meio de lei complementar, fixar requisitos para as proposituras de emancipação, né? Ou seja, temos a formação de vários novos municípios e também já tem uma formação do estado de Tocantins. Então, esses entes federativos, um não são superior ao outro, todos são iguais e paralelos e com funções bem definidas. Vou mostrar aqui, né, uma evolução desse federalismo, né, através desses pactos. Vemos aqui em 1534, né, as capitanias hereditárias, né. Depois, em 1789, após o retorno do reino de Portugal, né, a independência então, da Espanha, né, que a Espanha tinha sido unificou os estados que estavam ali após o Tratado de Tordesilhas. Nós temos a formação dos estados. Em 1889, após até então a Constituição da República, temos a formação de um outro formato do desenho dos estados. 1943, após a Constituição da República Nova, né, com Getúlio Vargas, e agora após o desenho que está até hoje, após a Constituição de 88, né, temos esse desenho aqui, criação aqui do Distrito Federal como Estado. Falamos aí de União, Estados, Municípios e Distrito Federal, né. E vemos aqui esses entes federativos, cada um deles tem funções bem definidas, né, a União, os Estados e os Municípios. A gente vai discutir melhor em outros pontos, mas isso aqui é bom para a gente já dar uma explanada, né. Temos aí a União, no artigo 22, que a União ela já fica a responsabilidade, né, de pautar sobre o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, da questão da desapropriação, das requisições civis e militares. Como a gente fala das empresas estratégicas nacionais, né, da água, energia, informática, telecomunicações, serviço postal, por isso que Correios, as empresas dos Correios, ele é estatal, né, governo federal, se for concedido, é uma concessão federal. Políticas de crédito, de câmbio. Vamos ver que a União tem uma função mais estratégica, né, já vemos a estratégica na questão da atividade econômica, então, as jazidas de minas, ouros. Temos a questão do petróleo, populações indígenas, né? Na hora de fazer o território, é a União que é responsável, né? Sistema estatístico, temos IBGE, sistemas de poupança, captação, garantia de poupança popular, sistemas de consórcio, sorteios, competência da Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Ferroviárias Federais, Seguridade Social, dever da União, atividades nucleares de qualquer natureza, normas gerais de licitação, contratação em todas as modalidades, administrações públicas diretas, autárquicas, fundacionais, defesa do território, né? Vemos aí o Exército, o Espacial, Marítima, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e propaganda comercial. Tudo isso é responsabilidade da União. Os estados, está no artigo 25, né? Os estados organizam-se pelas constituições e leis que adotaram, observando os próprios princípios da Constituição. Fica reservada a competência que sejam vedadas por essa Constituição. Cabe ao Estado explorar diretamente, mediante concessão, serviços locais canalizados na forma vedada. Estados poderão, por lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios para intentar organização, planejamento e execução de função. Ou seja, os estados podem ter suas próprias constituições, né? É muito interessante isso, podendo até então ser um complemento da Constituição Federal. E também fica vedado aos estados a discussão de questões regionais. Os municípios, né, pode legislar sobre assuntos de interesse local. Olha só, se a gente viu a diferença entre regional e local. Regional, os estados, os municípios locais. Isso vai influenciar até na questão dos serviços públicos. Pode criar, organizar, suprimir distritos,
distritos, no caso, falando de bairros, né? Organizar e prestar diretamente sobre regime de concessão, permissão, serviços públicos de interesse local, incluindo transporte coletivo, que tem caráter essencial, manter em cooperação técnica financeira União Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, manter cooperação técnica e financeira da União, Estados, ou programas de educação infantil, ensino fundamental, prestar a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados serviços de atendimento à saúde e população, de caráter local de novo, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento de controle e uso, parcelamento da ocupação solo urbano, vamos aí a questão do IPTU, né? Promover a proteção de patrimônio histórico e cultural local, observar a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Vamos lá falar da questão dos impostos, né? Que aí vemos a outra divisão, né? Os impostos federais, né? No artigo 153 da Constituição, né? Vamos lá, os impostos federais são impostos de importação, exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre propriedade rural, imposto sobre bens forçados. Vemos aí que a Constituição Federal ela traz esse pacto federativo tanto para funções do tributo, porque para o Estado, o município fazer certo serviço e a União, elas precisam de recursos, né? E esse orçamento vem através dos tributos. Nos estados, temos o imposto sobre transmissão de causas-mortes, ou seja, herança, né? Imposto sobre a circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte, ICMS, imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, e parte do IPVA é transferida para os municípios. Os municípios tem imposto sobre a propriedade territorial urbana, o IPTU, né? Tem mais locais, né? Você pode ver. Imposto de transmissão intervivos, é outro imposto sobre heranças, né? E ISS, imposto sobre serviços de qualquer natureza, né? Então a gente viu o pacto federativo, né? Que ocorre nos territórios, nos impostos e também nos serviços públicos, né? A gente vai aprofundar melhor. Isso a Constituição de 88 trouxe como novidade. Os municípios, como a gente falou, eles abordam assuntos de âmbito local. Isso é a descentralização da responsabilidade. E ao invés de ficar somente na União, todos os serviços, descentralizou. O município teria, então, maior capacidade para fazer, para atingir a educação básica, no caso, e a atenção primária da saúde, as UBSs. Visto que estrategicamente o município poderia conseguir atingir a população na qual mais precisa, ou poderia saber geograficamente onde está, onde pode ser o melhor atendimento. E também a questão de transporte público, né? Fica nos municípios, os estados, e como a gente falou, assuntos de âmbito regional, ficou na questão de educação e ensino médio, na responsabilidade dos estados, os transportes intermunicipais, e média cidade da saúde, e também a polícia. E já a União, ela fica nos assuntos de âmbito nacional e estratégico, a gente pode ver nos impostos, também gerou até uma grande problema, né? Você vê que a parte dos impostos se concentra na União, sendo que os maiores parte dos serviços se concentram nos municípios, né? É uma questão do pacto federativo, né? Vemos aí que também o impasse que existe, a União faz repasse para os estados fazem para os municípios, ou para os municípios. E temos aí uma série, né, que os municípios eles concentram a maior parte dos serviços, porém não tem a maior parte dos tributos. É um grande problema de pacto federativo que a Constituição de 88 trouxe. Bom, a gente fez uma discussão, né, sobre esse processo da Constituição de 88, esse processo histórico, e daqui para frente a gente vai falar somente da questão, deixa eu puxar aqui, vamos falar aqui vamos falar um pouquinho mais da administração pública, né, a questão dos servidores, da organização dos poderes, né, e também só falar dos poderes, né, poder legislativo, poder judiciário. Essa vai ser a próxima parte, conforme a visão da Constituição. Também vou puxar e elencar alguns pontos muito interessantes, né? Como remédios constitucionais, né? Garantias e remédios constitucionais, que estão presentes nos artigos 5º, 6º, 7º, 8º, enfim. Vamos apontar certos pontos aí da Constituição, mas porém eu estou tentando respeitar bem assertivamente o edital. É isso. Então, acabou.